Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! E aí, galerinha, tudo bem? E agora mais um texto premiado do concurso Baú de Memórias. Vamos lá? Esse texto é da Poliana Aparecida Leonardo da Silva, da Escola Zair Santos Nascimento, e ela é do 4º ano. Vamos lá? Avós, amor verdadeiro. Dos avós de criação, lembro bem pouco. Foram os tios da minha mãe que as criaram com muito amor. Mas o pouco que lembro, guardo bem guardadinho no fundo do meu coração. Meus avós paternos, não cheguei a conhecer. Meus avós maternos, esses eu não sei nem como expressar tanto amor. Meu avô, homem forte, grande, homem de fibra. Quando fico com ele, nossa, pensa num almoço maravilhoso que ele faz. E isso quando ele não está cansado, e aí nós vamos todos a um restaurante. Mas nada se compara à comidinha feita com amor por ele. E minha avó, essa é a coisa mais linda que Deus colocou na minha vida. Ela me chama de Polacuxa.
Sabe muito bem como me agradar. Está sempre do meu lado quando eu preciso. Se viaja com o vovô, jamais esquecem de me convidar. E quando dá certo de eu ir, é pura diversão. A casa dos avós é o nosso segundo lar, cheio de amor e carinho. Por causa dessa pandemia, faz tempo que não os vejo, não abraço, não aperto, não sinto o cheirinho de amor que fica no ar. Mas quando tudo isso passar, eu irei correndo para matar a saudade imensa e abrir o meu baú de memórias e contar todas as proezas que eu fiz nessa ausência. Amo muito os meus avós. E aí, galerinha? E agora, mais uma história premiada para vocês. Essa é da aluna Júlia Rucurello, da escola Zilá Bernadette Bach. E ela é do 4º ano. Um tataravô aventureiro. Essa é a história do meu tataravô, Ludwig Hu. Ele nasceu na Alemanha em 1898 e era marinheiro. Veio para o Brasil fugindo da guerra. Embarcou em um navio chamado Paraíba, o qual desembarcou em São Paulo. No Rio de Janeiro, naturalizou-se brasileiro e viajou aqui para Ponta Grossa. Chegando em nossa cidade, começou a trabalhar como carpinteiro e logo aprendeu a nossa língua. Ele se apaixonou por uma russa e eles se casaram e tiveram 5 filhos. Eles moravam na colônia dos russos, onde atualmente é o bairro da Nova Rússia. Tempos depois, sua esposa faleceu. Meu tataravô era muito engenhoso e inventor. Um dia ele juntou algumas peças e construiu um rádio. Um rádio que transmitia as informações lá da Alemanha. Então, ficou sabendo que a guerra lá já tinha acabado. Não pensou 2 vezes. Pegou a bicicleta e se aventurou estrada fora, com a intenção de voltar para a Alemanha. Na época, o caminho mais fácil era pelo Paraguai. Após ter cruzado o Rio Paraná a nado, foi impedido pelas autoridades paraguaias. Depois disso, ele tentou mais uma vez e desapareceu. Seus filhos nunca ficaram sabendo o que realmente aconteceu com seu pai. Algum tempo depois, venderam o terreno onde hoje é o Hospital Bom Jesus. Cada um dos filhos seguiu com sua vida e formaram as suas próprias famílias. Esse é o texto da aluna Isabelle Maria Teixeira dos Santos, da Escola Municipal Vereador Adelino Machado de Oliveira. E essa história começa assim. Minha avó Maria. Um certo dia, Leontina, sentada em sua cadeira de palha, começou a contar uma história. Ela estava juntando gravetos e folhas para brincar na beira de um riacho que tinha próximo à sua casa. Ela foi indo em direção à mata fechada e acabou se perdendo e não conseguiu voltar para casa. Ficou perdida por algum tempo e com tanto medo do escuro, chorava baixinho próximo a uma árvore. Encontrou ali um buraco e se escondeu e acabou dormindo. Quando acordou, se viu tão longe de casa que não sabia mais voltar. Começou a andar de cá para lá, de lá para cá. De repente encontrou uma mulher que cuidou dela por alguns anos, enquanto ela ainda era criança. Quando cresceu, começou a trabalhar, fazendo bolos de milho, farinha de mandioca e comida em panelas de barro.
O tempo foi passando e ela se chamava Leontina antes de se perder na mata, mas ela não gostava desse nome, então passou a se chamar Maria. Essa história foi a minha mãe que me contou, mas eu me lembro muito bem da minha avó. Ela me fazia dormir, acariciava os meus cabelos com as mãos. Suas mãos eram muito macias. Me agradava com doces e balas, mas o que eu mais gostava era de pentear os seus cabelos, que dava para fazer tranças enormes que eu amarrava com fita colorida. Que saudades da minha avó! Agora, ela é uma estrela brilhante no céu. Se estivesse viva, estaria com 104 anos e eu estaria ouvindo muitas histórias maravilhosas dela. Que avó maravilhosa! Achei incrível a história dela. E é isso, galerinha. Tchau, tchau! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá também aos nossos alunos da EJA, né? Da Educação de Jovens e Adultos aqui do nosso município. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática com a professora Ana Li. E para a gente iniciar, a gente vai corrigir a tarefa. Vamos lá? Então, ali estava, né, a tarefa da aula passada para a gente resolver o problema, né, ali da promoção da loja da Dona Luísa e da loja da Dona Maria, em relação às quantidades de lápis que estavam vendendo, né? E a gente tinha que fazer uma prova visual, ou seja, resolver e mostrar visualmente a nossa resolução e comparar aonde estava o melhor preço, para a gente poder comprar, né, aqueles tantos de lápis que a gente precisava. Então, ali a loja A, representação do desenho, ó. Então, nós tínhamos 1,80. Então, 1 inteiro mais 8 pedacinhos daquele verde ali. Então, 1 inteiro representado pelo quadradinho laranja. E os 80 centavos representado pelos 8 risquinhos verdes, né? Os 8 retângulos verdes. O que a gente fez ali com o laranja? Eu não posso dividir o inteiro do jeito que ele está. Dar um inteiro, né? Na divisão ali do primeiro, que seriam 3, né? Eu não posso dar 3 inteiros para cada um. Então, o que eu fiz com o inteiro? Eu tive que separar, cortei esse inteiro em 10 pedaços para a gente poder fazer a representação. Então, ali embaixo, a flechinha está mostrando a representação desse inteiro. E juntando todos os pedacinhos verdes, a gente fez 3 grupos. Por quê? Porque eram 3 lápis. Então, lá, o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. Contando ali, nós vimos que nós temos 6 representações dos centavos, né? Que são 60 centavos ou 6 décimos do real, que é 60 centavos, que são equivalentes. E na loja B, os 2 inteiros mais os 50 centavos, que é representado pelos as 5 barrinhas verdes. O que eu fiz? Eu tive que representar, então, esses 2 inteiros em 20 pedacinhos verdes, que eram 20, né, partes ali, que a gente vai chamar cada parte de 10 centavos. Então, ali eu tenho, né, de 10 em 10 centavos, eu tenho ali 20 peças de 10 centavos, equivalente a R$2, que são os inteiros. Depois, o que eu fiz? Grupos. Quantos grupos? 5. Por quê? Porque eram 5 lápis por R$2,50. Então, 5 grupos. E o primeiro grupo ali que a professora circulou, igualmente ao que a professora circulou da loja A gente contou ali 5 barrinhas verdes, representando os 50 centavos. Então, numa loja, o lápis está 60 centavos e na outra loja, o lápis está 50 centavos. Você veja que agora a gente consegue fazer a comparação entre os dois? Por quê? Porque a gente usou uma representação visual igual para as duas situações. E a gente chegou, então, nessa comparação, na seguinte conclusão. Na loja B, a promoção está melhor. O preço está mais barato na compra de um lápis. Então, como eu vou precisar comprar 10 lápis, quanto será que eu vou pagar pelos 10 lápis? Ali não era a pergunta do problema, mas eu estou fazendo agora para vocês. Se cada lápis custa 50 centavos, 10 lápis vão custar quanto?
Muito bem, ó, tem gente que já pegou aí a nossa ideia, né? Vão custar os 10 lápis R$5. Muito bem, então eu vou pagar R$5 se for comprar lá na loja B, que é a loja da Dona Maria. Muito bem. Então tá aí, né? Corrigida a nossa tarefa. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje, professora? Tem coisas novas aqui na mesa, né? Tem umas coisas assim diferentes. Será que você já conseguiu captar qual é a nossa aula de hoje? Então vamos ver o objetivo da aula. Hoje nós vamos reconhecer e relacionar as unidades padronizadas de medida de massa. Isso mesmo, medida de massa. Nós vamos trabalhar hoje com as medidas de gramas, miligramas, quilogramas, né? Que são as medidas de massa. Muito bem. E quando a gente fala assim, medida de massa, a gente quer medir assim, quanto que tem, né, a massa de um corpo. Pode ser um corpo de uma pessoa, um corpo de um animal, ou propriamente o corpo de um objeto qualquer, né? Esse corpo, por exemplo, de um objeto qualquer, se eu quiser saber a massa desse corpo, eu tenho que estabelecer uma relação aqui da unidade de massa que a gente vai aprender hoje. Bem, e quando a gente fala assim de massa, é a mesma coisa que peso? Nós já vamos chegar nessa conclusão. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Mas por enquanto, a professora quer perguntar assim para vocês se vocês já viram aí nos supermercados, nas mercearias, né, em algum lugar, quando vende, né, essas coisas que precisam utilizar a medida de massa, algumas balanças. Vocês já viram algumas balanças? Porque as balanças são os instrumentos que nos ajudam a medir a massa de um corpo. Isso mesmo, é um instrumento de medida de massa, as balanças. Vocês já viram? Bem, nós temos diversas balanças para diversas situações. Então vamos ver aí na imagem que a professora trouxe para vocês. Então aí tem algumas imagens de algumas balanças que existem, né? São balanças analógicas, outras balanças são digitais, né? Mas todas são balanças. Algumas servem para medir a massa de pequenos objetos, outras servem para medir a massa de grandes objetos, né? Essa ali embaixo, que está ali com uma faixa amarela e preta, por exemplo, é uma balança que usa para medir o peso assim, de caminhões, né? Quando eles estão assim viajando de uma cidade para outra e tem que parar em algum posto, e esse posto ele tem chamado de posto de pesagem, onde vai ter uma balança. Então ali é uma espécie de uma balança assim, que mede a massa de um caminhão, né? Aí as outras balanças são diversas, balanças de mercado que a gente já viu em algum mercado, tem balança que a gente tem que subir em cima, como aquela lá da pontinha, né, do superior direito da tela da televisão de vocês, onde a gente sobe em cima, uma balança de banheiro que a gente chama, né, tem que subir em cima dela para verificar a massa de um corpo. E algumas outras balanças ali, aquela mais aqui no cantinho inferior esquerdo da tela de vocês, onde tem ali uma espécie de caminha rosa, né? Digamos assim. Balança onde a gente faz o peso do bebê, quando a mãe vai fazer, né, a puericultura lá no pediatra, o pediatra coloca o bebê em cima de uma balança para ver ali a massa do corpo do bebê, se está engordando, né, e tudo mais. Então aí são alguns tipos de balança, tá? Alguns tipos de balanças que a gente encontra aí em diversos lugares, ok? Muito bem. Bem, nós estamos falando de massa, de balança, mas qual é a unidade que a gente usa para medir a massa de um corpo? A unidade, o que eu vou falar. Esse corpo tem 500 o quê? Esse corpo tem 5 o quê? Quais são as unidades de medida de massa que nós conhecemos? E essas unidades não são coisas novas para vocês, né? Nós já estamos no 4º e no 5º ano, então a gente já viu bastante medida de massa lá no 1º, no 2º, no 3º, né? Então agora a gente vai estar observando coisas, fazendo relações com essas medidas de massa, tá? Vocês lembram quais são as medidas de massa? Não? Então vamos ver aí na nossa telinha quais são as medidas. Então nós temos aí as unidades das medidas de massa. Ali está escrito assim, ó, massa é diferente de peso. Por quê? Porque a massa é relacionada à quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de matéria que tem num corpo. É a massa do corpo. O
peso é a intensidade com que a gravidade atrai um corpo. E isso vocês vão aprender depois, mais tarde, lá, né, nos anos maiores. Agora, nós vamos ter que só saber o seguinte, que existe diferença, existe. Massa é uma coisa, peso é outra. Porém, quando a gente trabalha na matemática, aqui quando a gente fala assim, vamos medir a massa de um corpo, e aqui no nosso planeta Terra, quando a gente fala em massa, a gente também pode falar em peso como coisas similares. Por quê? Porque no nosso planeta, né, a atração da gravidade que exerce aqui no corpo de uma pessoa, ele vai colocar muito próximo mesmo à medida da massa do corpo da pessoa. Então a gente quase que diz que equivale, mas são coisas diferentes, ok? Bem, e ali no quadro de baixo estão as unidades padrões, né, ou as unidades do nosso estudo de hoje, que é as medidas de massa. Nós temos a unidade padrão, que é o grama, né, a unidade fundamental, que é o grama, e a gente tem múltiplos do grama e tem os submúltiplos do grama. Os múltiplos são números que são mais que 1 grama. 10 gramas é o decagrama, 100 gramas é hectograma, 1000 gramas, quilograma. E nós temos os menores que o grama, né? Que são os pequenininhos, os minúsculos, né? Que quando eu divido 1 grama em 10 pedaços, eu vou dividir ele, vai ficar num decigrama. Decigramas é a 10ª parte de 1 grama. Centigrama é a 100ª parte de 1 grama. E o miligrama é a 1000ª parte de 1 grama. Então aí estão os múltiplos e os submúltiplos. Mas na nossa vida real, a gente usa muito mesmo mais 2 medidas de verdade, né? Ali que é o grama e o quilograma. Que as outras medidas a gente não usa diariamente, né? São usadas aí em empresas, indústrias, mas nós, na nossa vida diária, a gente não usa hectograma, né? Decagrama, centigrama. A gente usa mais o grama e o quilograma. E quando a gente vai estudar, por exemplo, a gente vai trabalhar com alguma situação que envolve miligrama, a gente está falando de medicamentos, por exemplo, né? Quando a gente vai tomar um medicamento, vocês já tiveram aula de ciências, né, sobre medicamentos, então quando a gente vai tomar um medicamento, nós temos que medir aquele medicamento em miligrama, que é uma coisinha assim bem pequenininha, né, uma coisa aqui menor que 1 grama. E a gente já vai fazer algumas relações aqui em relação aos gramas e os miligramas para vocês entenderem, tá bom? Bem, mas antes da gente medir, né, ou já ir direto para a prática, vamos fazer uma relação em uma atividade rapidinha sobre estimativa. O que significa isso, professora? Estimar é mais ou menos dizer quanto você acha que é. Quanto você acha que é tal coisa. A gente vai fazer algumas estimativas. As estimativas, elas são importantes para a gente poder, mais ou menos assim, dizer com quase precisão alguma medida que a gente queira, tá bom? Então vamos fazer um exercício aí, vai aparecer para vocês. Então nós temos aí 6 situações. A primeira é da fatia de pão. Nós temos 3 opções. A fatia de pão é aquela fatia do pão cortadinho, tá? É uma fatia daquela. Quanto você acha que mede? Assim mais ou menos, na tua ideia. Faça uma estimativa. É 30 miligramas? É 30 gramas? Ou 30 quilos? O que você acha que é? Uma fatia de pão. Será que você acertou? Vamos ver? 30 gramas. Então, uma fatia de pão equivale aproximadamente, né? A gente está trabalhando com ideias aproximadas, tá? Porque a fatia de pão vai depender aí da grossura que você cortar o pão, tudo, mas em média é 30 gramas. Um gato, 10 miligramas, 10 gramas ou 10 quilos? Que será que pesa um gato? Um gatinho, né? Dependendo do tamanho também, mas a gente está fazendo assim um peso médio, ali entre aquelas 3 opções. O que você acha que é? Vamos ver? 10 quilos, isso aí. Um celular. O celular aí que a gente pega, né, para falar com os nossos avós, com os nossos amigos. É 200 miligramas, 200 gramas ou 200 quilos? O que vocês acham? Vamos ver? 200 gramas, isso mesmo. É a pílula que a gente toma de remédio, né? Aquele medicamento que vai dentro ali daquela pílula, né? Que tem um pozinho, né? O que vocês acham que é? É 25 miligramas, 25 gramas ou 25 quilos? Será que você acertou? Vamos ver?
Então, nesse caso, é miligramas, né? 225 miligramas, porque é um remédio pequenininho, né? Ele é bem pequeno, então é mais ou menos uma margem aí de valor aí que a gente está estimando também. E a cadeira de rodas? Quanto isso aqui pesa uma cadeira de rodas? 16 miligramas, 16 gramas ou 16 quilos? Aproximadamente, vamos ver? 16 quilos, isso mesmo. E o fogão lá da casa da mamãe, né? Aí da sua casa? Quanto será que ele pesa? Ou quanto que é a massa do corpo do fogão? 46 miligramas, 46 gramas ou 46 quilos? Quanto? Muito bem, 46 quilos. Então, viram aí? Nós fizemos um pequeno exercício de estimativa. Sem a gente trabalhar ainda com essas ideias, né, das próprias unidades. Mas você já tem uma ideia do que é o grama, o miligrama e o quilograma. São as unidades que a gente mais usa. Considerando, né, que é muito mais o grama e o quilograma do que o miligrama propriamente dito. Então vamos fazer agora uma pequena experiência aqui na mesa? Veja, a professora trouxe aqui duas balanças. São duas balanças diferentes, uma analógica e outra que está aqui na frente, que é uma balança digital. Essas duas balanças, elas vão nos estabelecer algumas relações aqui breves para a gente poder entender o que significa essa ideia de medida de massa, né? Então veja, essa aqui, ela é a balança que nós tínhamos lá dos nossos vovós, né, que iam na mercearia, e lá o vovô comprava ainda, né, o trigo, o arroz, o feijão, ou o bisavô, né, eles compravam em medidas de sacos, né, o trigo, o arroz, o feijão, ele tudo dentro de sacas. E o merceariano, né, dentro da mercearia, lá o comerciante, ele pegava uma concha, um copo e jogava aquela mistura, né, dentro de um saquinho e colocava aqui em cima dessa balança para mais ou menos verificar quanto que a pessoa queria comprar. Só que essa balança aqui, ela não é uma balança de precisão. Ela tem uma espécie de oscilação, assim, de bem pouquinho, né, de acertar mesmo a medida de algumas massas de alguns corpos. Porém, né, ela é usada ainda hoje, em algumas situações, né, em algumas mercearias aí pelo Brasil afora. Então, ela existe, ela está por aí. E essa balança da frente é uma balança digital, onde a gente vai depois usar, né, vai averiguar mais pertinho, que ela é mais precisa, ela te dá o valor mais certinho do peso ou da massa, né, daquele objeto, ok? Então, veja bem aqui. Quando a gente fala da balança do prato, a gente fala assim, equilíbrio. Elas têm que estar equilibradas. Essa balança, esse prato do lado de cá, com o prato do lado de cá, eles têm que ter esse equilíbrio, ou seja, estar na mesma direção. Se eu colocar, por exemplo, um pezinho aqui, ó, o que aconteceu? Esse lado abaixou, esse lado levantou. Por quê? Porque o lado de cá está mais baixo. Para que eu possa equilibrar, eu tenho que colocar o mesmo peso, do mesmo valor, lá do outro lado. E essa balança volta a se equilibrar, né? Ela demora um pouquinho para parar, mas ela já vai parar. E aí me diz que esses dois lados, tanto esse quanto esse, eles estão com a mesma medida de massa, ou seja, o mesmo peso, né? A mesma quantidade, ok? Existe uma igualdade entre os dois lados. Pois bem, agora se eu tirar esse pezinho do lado de cá, ó, o que aconteceu do lado de lá? Ele abaixou, ou seja, porque eu tirei o peso daqui e não tirei de lá. Então, se eu quero voltar ao equilíbrio, eu tiro dos dois lados a mesma quantidade que eu coloquei. Esses dois pezinhos que a professora mostrou, vale cada um deles 100 gramas. Então, eu vou colocar os dois de um lado agora, 100 gramas aproximadamente, tá? Por que a professora fala aproximadamente? Porque a gente sabe que aí, em relação ao calor, né, e ao frio, a matéria, né, o material do que é feito, os objetos, eles podem dilatar ou podem, né, ficar mais condensadinhos, ou seja, eles podem expandir e
retrair, né? Ficar mais apertadinho ou ficar mais soltinho. É mais ou menos isso que acontece. Então, se a gente tem um tempo um pouquinho frio, o material ele tende a ficar mais agrupadinho, as moléculas, né, ficam mais agrupadinhas. Se o tempo está um pouquinho mais quente, as moléculas ficam vibrando um pouquinho mais, então elas ficam mais soltinhas. Então, às vezes dá uma diferença de 1 grama, de 0,5 grama, né? Aí uma diferença mais ou menos de 1 para mais, 1 para menos, 2 para mais, 2 para menos. É uma estimativa de gramas, mas que pode dar uma variação, tá bom? Então aqui a professora tem lá 2 pezinhos de 100 gramas e esse peso aqui do lado é para ter 200 gramas. Será que vai equilibrar? Vamos ver? A professora vai colocar aqui no meio. Olha lá na balança. Olha lá, equilibrou. Ou seja, este lado tem o mesmo valor de gramas deste outro lado. Aqui tenho 200, aqui eu tenho 100 mais 100. Então, 100 mais 100 equivale ao 200 gramas, tá? Os dois têm 200 gramas, ok? Muito bem. E agora a professora trouxe aqui, né, um potinho que a mamãe usa lá na casa, que é um potinho de fermento. E nós vamos fazer uma estimativa também de peso e depois a gente vai comprovar. No rótulo, ele diz um certo valor aqui, né? A professora não tem rótulo aqui porque eu tirei, mas ele estima um valor aqui dentro, ou seja, lá dentro tem uma certa quantidade de pozinho de fermento, né? Então a professora vai abrir aqui para vocês mais ou menos ver que tem alguma coisa ali dentro, ó. Então a professora vai mostrar, ó, para vocês em casa, tá aparecendo, né? Vejam lá, é um pozinho que tem lá dentro e a gente vai verificar. Claro que a gente vai dizer que esse pote azul aqui também tem uma certa massa, então não é só o peso do que está dentro que está valendo, é o peso do corpo como um todo, tanto de dentro quanto de fora, tá? Vamos colocar aqui na balança, deixa a professora ligar. E ó, ela está, vocês estão vendo aí em casa, né, que ela está zerada, né, ali tem o 0. Agora a professora vai colocar o potinho aqui em cima. Olá, dá para ver aí? 87 o quê? Gramas. Então, dentro desse potinho, nós temos, ou dentro não, o corpo como um todo, né, do potinho tem 88, agora foi ali, né, porque a professora acabou de passar a mão por cima e quando a gente passa qualquer situação ali, acontece, como é uma balança de precisão, ela varia, né, ela tem uma variação muito assim, sensível. Se eu tocar em alguma coisa dela, ela pode mudar também. Então, entre 88 e 87, tá? Vamos erguer de novo aqui, vamos ver, vamos zerar. Vamos zerar ela. Vamos pôr de novo. Ó, agora ficou 1, opa. Aí. Ó, 87. Voltou a ser 87 porque a professora não passou a mão por cima. Se a gente for passar a mão por cima ali, vai pegar o ar e o ar vai fazer uma pressão sobre o pote e vai aumentar esse valor em 1 grama, ok? Então veja lá, então a gente aprendeu aqui a medir e a ler medidas usando balança digital e uma balancinha aqui analógica, né? Que é essa balança de prato. E agora a gente vai mexer um pouquinho com a ideia de das unidades de medida aqui, num jogo, tá? Num jogo aqui que a professora também preparou para a nossa aula de hoje. Esse jogo se chama Na Mesa dos Cozinheiros. Então vamos ver a regra do jogo com a professora? Na mesa dos confeiteiros, desculpe. Então na mesa dos confeiteiros nós temos ali a situação seguinte. Nesse jogo o objetivo é ver qual dos dois confeiteiros consegue colocar mais quitutes para vender na mesa dos confeiteiros. Na mesa ficam dispostos o tabuleiro da mesa dos confeiteiros, o tabuleiro da dispensa de ingredientes e as cartas de menu de ingredientes. Cada um dos confeiteiros terá até 5 quitutes para expor à venda e que foram dispostos no seu lado do tabuleiro, o A ou o B, que são arrumados antes do início do jogo. Então, no tabuleiro da dispensa de alimentos estão os ingredientes representados pelos pacotes de diferentes tamanhos, 1 quilo, 500 gramas, 250 gramas e 100 gramas. O jogo vai iniciar com um dos jogadores escolhendo uma carta do menu. Na sequência, ele vai separar os ingredientes que está solicitado nessa carta, né, retirando eles ali da dispensa. Se conseguir fazer isso, o cozinheiro ou o confeiteiro, né, ele consegue colocar um dos quitutes no centro do tabuleiro para ser vendido. Se a pessoa não conseguir pegar o valor que está pedido na carta, não consegue colocar e passa a vez.
O jogo vai terminar quando um dos expositores de quitutes já tiver todos os... quando o expositor de quitutes já tiver todo preenchido, né, ou o máximo possível de preenchimento. Quem conseguir expor mais quitutes vai vencer, né, o jogo, no caso, vai pôr mais quitutes para vender, vai vencer o jogo, ok? Então tá, então aqui está o tabuleiro, né, do jogo da mesa dos confeiteiros, e nesse tabuleiro nós temos aqui o lado do jogador B, o lado do jogador A. Lá dizia que eu tenho que colocar os quitutes deles no lugar que eles né, de direito. Então aqui estão os quitutes do jogador A. São 5 quitutes. E aqui os quitutes do jogador B. Então tá lá, 5 quitutes de um, 5 quitutes do outro. Aqui está um dos confeiteiros, aqui está o outro confeiteiro, tá? Nós temos ali os 2 confeiteiros da nossa loja aí da mesa dos confeiteiros. Esses aqui são os menus dos ingredientes. E aqui do lado nós temos aí, daqui a pouquinho vocês vão ver, o tabuleiro da dispensa dos ingredientes, onde vai ficar os pacotes dispostos para que a gente possa fazer, então, o que está solicitando aqui na carta do menu, tá bom? Deixa eu pôr a carta do menu para o lado de cá, então, para ficar mais fácil. E assim, a gente pode brincar, começando aqui com qualquer um dos dois. Claro que a gente brinca assim, né? Joga com companheiro, joga com colega. Hoje a professora vai fazer só uma representação do jogo. A gente não vai fazer jogo propriamente dito, né? A gente vai fazer uma representação até para a gente poder mexer aqui com as ideias das unidades de medida de massa. Então vamos lá, vamos começar com o jogador A, né? Que é esse nosso colega aqui, né? Esse nosso colega aqui é o jogador A, esse aqui é o jogador B. Vamos começar com o nosso colega. Vamos pegar aqui uma carta do menu de ingredientes. Então, aqui está o menu de ingredientes e atrás dele vai ter uma coisa para a gente verificar, né? A gente vai ter aqui, nós vamos daqui a pouquinho ler o que está escrito aqui, tá? Então, a professora vai ler para vocês. Se há 1/4 de 2.000 gramas de chocolate, quantos gramas serão esse tanto de chocolate? Bem, 1/4 de 2.000. Primeiro, 2.000, vamos olhar aqui nos quitutes? 2.000. 2.000 são o quê? Não é nem nos quitutes, vamos olhar aqui na nossa representação dos pacotes. Esse pacote aqui, ó, ele vale 1.000 gramas, tá? Então, se eu pegar 2 pacotes desse aqui, vale 2.000, tá? 2.000 desse aqui. Esse pacote de 2.000, eu quero 1/4 deles, dos dois juntos. Como que eu vou fazer, professora? Então, olha aqui, ó, a professora vai trazer aqui na frente para vocês poderem observar com mais cuidado, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui na mesa para vocês poderem enxergar e vamos colocar, então, os 2 pacotes de 1.000 gramas aqui. Então, 1.000 gramas, 1.000 gramas, tá bom? A gente já sabe que vale 1.000 cada um deles. Eu tenho que dividir no meio, mas eu não vou pegar uma tesoura para dividir no meio. O que eu vou fazer? Quanto que vale a metade de 1.000? 500. Então, eu tenho um pacotinho aqui, ó, de 500, né? Esse pacotinho de 500 vale quantos pacotinhos de 500 para ter 1.000? 2. Então, eu vou pegar 2, ó. A professora vai pegar aqui, ó, 2 pacotinhos para 1. 1 de 1.000 vale 2 de 500. Então, essa relação que a professora fez aqui, ó. 1 de 1.000, 2 de 500, tá? Agora, vamos pegar mais 2 de 500 para colocar no lado aqui, ó, mais para esse de 1.000 aqui. Então, 1.000, 2 de 500. 1.000, 2 de 500. Então, agora eu tenho 4 aqui? Tenho. Quanto que é 1/4 desses 2.000? Junto, né? Que eu tô falando aqui, ó. Eu quero pôr junto. Então, esse aqui eu troquei por esse. Vamos tirar daqui agora para vocês não confundirem. Tirei daqui. Pronto. Agora eu tenho 4 pedaços daqueles 2.000. Quanto que vale cada pedaço? Vale 500, isso mesmo. Então, o confeiteiro A vai conseguir expor um dos seus quitutes. Vamos colocar o quitute do confeiteiro A na mesa dos quitutes para ser vendido, ok? Vamos para o B agora, para o nosso jogador B. Vamos pegar a cartinha e vamos ler o que está escrito na cartinha. Quantos pacotes de 2.500 de trigo para fazer 2 receitas que precisam juntas de 3 inteiros e 1/4 de quilograma? Mas vamos ver lá, né? Tem bastante coisa aqui para nós trabalhar. Eu estou perguntando quantos pacotes de 250. O pacote de 250 é esse aqui
né, que está aqui na mesa, né, esse é o pacote 250, são esses pacotinhos aqui. Eu quero saber quantos desse eu vou ter para ter 3 quilos e 1/4 de quilo. Opa, professora, aí tem fração junto, 1/4 de quilo? Nós acabamos de ver aqui 1/4 de 2 quilos. 1/4 de 2 quilos era 500 gramas, né? Agora vamos fazer a relação de 1/4 de 1 quilo primeiro? Então vamos pegar de novo aqui o 1 quilo só, né? Vamos pegar aqui a nossa representação de 1 quilo. Eu vou dividir isso aqui em 4. Primeiro na metade. A metade de 1 quilo vale, que vocês já me falaram que vale quanto? 500, né? A metade vale 500. Então eu vou pegar 2 desse aqui por enquanto. Então 2 de 500 eu já sei que um desse vale 2 desse. Agora eu quero dividir esse aqui de novo na metade, esse com esse na metade. A metade de 500 é quanto? 250, isso mesmo. Então agora a professora vai fazer assim, ó. Para cada pacote desse, eu vou pôr 2 desse aqui. Ó, para cada pacote do 200, desse de 500, eu vou ter 2 de 250. Então, 1 quilo em 4 partes aqui, ó. Eu dividi esse grandão em 4, porque eu estou fazendo uma relação aqui do meio, ó. Metade e metade da metade. Então, agora eu vou tirar essa metade daqui, que eu não quero mais, e vou tirar e vou fazer assim, ó. O inteiro, 2 metades, ok? O inteiro, 4 metades de metades. Então, tinha 2 metades, eu tirei. O inteiro, 4 pedaços, ou seja, 4 partes que eu dividi o inteiro. Se eu dividir em 4 partes, eu dividi em quartos. Eu vou querer agora 1/4. 1/4 só um desse. Quanto que vale? Vale 250, isso mesmo. Então eu vou querer um só. Então o que eu acabei de estabelecer a relação aqui? Que 1/4 de 1 quilo vale 250 gramas. E eu vou querer saber quantos de 250 gramas eu vou fazer em 3 quilos. Opa, professora, então vamos por partes. Primeiro eu quero pegar 3 quilos. 3 quilos são 3 pacotes de 1 quilo. Mas eu já fiz a relação aqui que cada pacote de 1 quilo eu vou pegar 4 pedaços desse aqui. Nós já estabelecemos essa relação, acabamos de fazer aqui na mesa, né? Que 4 pedaços de 250 gramas eu vou ter 1 quilo. Então eu vou pegar quantas vezes 4 pedaços se eu quero 3 quilos? Então eu vou pegar 3 vezes 4 pedaços. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Deixa a professora limpar um pouquinho aqui esse pedacinho para a gente poder estabelecer aqui, ó. Vamos pegar 3 vezes 4 pedaços daquele ali, que são 4, 250. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ok, então aqui, ó, eu fiz 3 quilos. Como que eu sei que é 3 quilos? Porque eu já estabeleci que 4 desse vale 1. 1 quilo, 4, 1. 4 mais 1. 4 mais 1. 1, 2, 3. 3 quilos. 3 quilos mais aquele 1/4, que era quanto aquele 1/4? Lembra quanto que era aquele 1/4? Aquele 1/4 era 250, então eu vou ter que colocar esse 250 aqui também. Ó, coloquei. Opa, vamos mostrar aí para vocês, 250. Então aqui eu tenho 3 inteiros de quilo mais 1/4 de quilo. Agora eu pergunto, quantos pacotinhos desse 250 tem aqui? Conta com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. Então, o nosso segundo confeiteiro conseguiu colocar o quitute dele lá na mesa do centro. Ok? Então, lá, ó, colocou o quitute dele lá na mesa central. Já colocou e o outro colocou também. Então, como a professora falou para vocês, a gente não vai fazer o jogo hoje, né? Até porque a gente não tem muito tempo, mas que a gente pode brincar bastante de jogos parecidos com esse. Se a professora depois
uns dias para frente, a professora vai disponibilizar esses jogos que a professora está usando aqui na nossa aula, lá na página do blog da professora. Quem quiser pode ir lá e imprimir e fazer os jogos em casa. Mas esse momento aqui é só para mostrar para vocês como que faz esse jogo e como que a gente trabalha com essas mudanças, né, de grama, quilograma, né? Quantos gramas tem um quilo, quantos pacotes de tantos gramas tem naquele quilo ou naqueles 3 quilos. Então a gente fez isso aqui só para representar para vocês essa relação entre as partes, né, das nossas medidas, né, das unidades de medida, tanto o grama quanto o quilo, que vale quanto? Que vale 1 quilo? Quantos gramas vale 1 quilo? Vocês já sabem disso. Quanto? Muito bem. Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas, né? A gente vai ver aí na nossa representação aí na tela para vocês verem. Então tá aí, ó, a balança registrado, né, que 1 quilo vale aqueles 1000 gramas, que são 10 pacotinhos de 100. 10 pacotinhos de 100 vale 1000 gramas. Ok. Então vejam, aqui agora que a professora fez, né, daqui a pouco a gente vai pular lá para o nosso objetivo, que a gente já está quase terminando a nossa aula, né? A gente daqui a pouquinho vai ver se tudo isso que a gente fez aqui deu conta da nossa aula de hoje, eu acho que deu. Mas o interessante aqui para vocês observarem essas relações entre as unidades de medida de grama, né? Que nós temos as gramas que são pequenininhas, que são unidades fundamentais, mas são pequenas, né? Porque quando a gente fala de 1 grama é muito pequeno. Quanto vale 1 grama, professora? Quando a gente fala em grama, quanto vale? Bem, não sei, vamos ver aqui, fazer um pequeno experimento? Vamos voltar aqui na nossa balança de novo, para a gente fazer um pequeno experimento aqui? Ver se a gente consegue achar alguma coisa que vale gramas. Vamos pegar esse próprio papelzinho que a professora usou aqui na aula de hoje, né? Que é o papel do nosso pacotinho. Vamos colocar vamos esperar zerar ali. Isso, só. Qualquer ventinho que faça, ele já sai do lugar. Opa, não ainda, então vamos zerar de novo. E vamos pôr o papelzinho. Olá. Opa, papelzinho, quase. Não deu a precisão porque ele é menor que 1 grama. Deixa eu ver uma coisa um pouquinho maior aqui. Não, vamos ver a caneta da professora. Opa, tá rodando. Ela não vai parar. Opa, vamos ver se eu consigo. Não, vamos pegar outra coisa, que aqui não deu certo. Esse aqui também. Vamos ver se a gente consegue pegar o outro para não cair. Aqui, ó a caneta que a professora... Então, ali está aparecendo 8, né? A medida de 8 gramas, tá? Então, essa caneta que a professora acabou de mostrar para vocês é 8 gramas. E ela é tão levezinha, tão leve, imagine, 1 grama é como se eu pegasse essa caneta aqui e dividisse ela, né, em 8 pedaços pequenininhos. Cada pedacinho dela era 1 grama, né? Se fosse levar em consideração que essa caneta tem todo o material plástico e mais... o refil de dentro, tá bom? Então veja, o grama é um peso muito leve, por isso que quando nós fizemos a estimativa no começo da aula, quando fala assim que uma folha pesa gramas, né? Ou um pedacinho de pão lá pesa gramas, é porque ele é leve, né? Ele é bem leve. E quando a gente faz quilo, daí já não, o quilo já, né, envolve um pouquinho mais, como um pacote de arroz, o arroz até tem 5, né? Um pacote de arroz às vezes tem 5 quilos, a não ser que seja um pacote de 1. Mas normalmente, assim, feijão, por exemplo, é um pacote de 1 quilo, né? O feijão a gente compra sempre como 1 quilo de feijão, ok? Então, será que tudo isso que a gente viu aqui, a gente atingiu o objetivo da aula? Qual que era o mesmo objetivo? Reconhecer e relacionar as unidades padronizadas de medida de massa. Muito bem, então a gente fez isso, a gente observou as unidades de massa aqui, relacionou algumas delas, né, usando o jogo, usando a balança, e a gente cumpriu o nosso objetivo da aula de hoje, não é verdade? E para a gente ficar assim, treinando nessas ideias, a professora trouxe uma tarefa. Na verdade, são 2 tarefas, né? A tarefa de hoje envolve 2 situações. A primeira é um problema que você vai tentar resolver também usando aí desenhos, né? Usando um material visual para você poder resolver. Então, ali está o problema para fazer um bolo. Carolina vai usar 2 pacotes 250 de leite em pó, 1 pacote de 1 kg de açúcar e 2 pacotes de 250 gramas de coco ralado. Ao todo, quantos quilos de ingrediente ela vai precisar comprar? Então, tá ali, né? As relações das unidades. E embaixo, ó, sabendo que o abacaxi tem 1 quilo
e que cada maçã tem 250 gramas e que cada 4 limões, então os 4 limões juntos os 4, 500 gramas. Qual das balanças está marcando o peso errado? Mostre como que você solucionou esse problema, ok? Então fica aí, né? Esses dois exercícios da nossa tarefa para vocês resolverem em casa. O primeiro mostrando visualmente, o segundo você vai estar mostrando como é que você descobriu que era aquela balança tal lá, da letra A, B, C ou D, que estava errada, ok? Muito bem. Aí nós estamos encerrando nossa aula, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido, ok? A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos do 4º e 5º ano, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn e estou aqui para mais uma aula de História. Como sempre, vou convidar vocês a realizar junto comigo a leitura do nosso objetivo de hoje. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é... Opa, peraí, cadê o objetivo da nossa aula? O que nós temos aqui? Um balãozinho de pensamento com esse ponto de interrogação. O que será que isso pode significar? É isso mesmo, eu quero a ajuda de vocês hoje para descobrir qual é o objetivo e o tema da nossa aula. O que vocês acham? Querem participar dessa descoberta comigo? Tem alguém aí que está curioso para saber qual que é o objetivo da nossa aula? Opa, eu acho que tem, né? Bom dia, prof! Eu estou muito curiosa para saber qual é o som. Bom dia, Nicole! Tudo bem com vocês aí da Escola Ruth? Estão se cuidando, fazendo todas as atividades, assistindo às aulas? Estão gostando das aulas? Obrigada pela sua participação e eu tenho certeza que seus colegas todos estão curiosos para saber qual é o objetivo da aula de hoje. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou colocar um som para vocês escutarem, certo? E vocês precisam prestar bastante atenção nesse som, combinado? Esse som é uma pista para descobrirmos qual é o nosso objetivo de hoje. Então, vamos lá ao som? Podem ouvir. Olha, conseguiram prestar atenção no som? Quem aí já adivinhou qual som que nós estamos falando aqui? Se você não prestou atenção, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o som novamente, certo? E trata de escutar com bastante atenção. Então, adivinharam de qual som nós estamos falando? Nicole, me conta, você descobriu que som é esse? É um animal? Será que é uma vaca? Parabéns, Nicole! Tenho certeza que, assim como você, todos os alunos acertaram. É o som de uma vaca, boi. Agora eu vou colocar então a imagem junto com o som para a gente ter certeza. Vamos ver? Agora, nós precisamos descobrir o que esse som de um rebanho tem a ver com o tema da nossa aula de hoje. O que será que pode ser? Vocês conseguiram prestar atenção que junto ao som do rebanho aparece ali a voz de alguns homens como se eles estivessem guiando esse rebanho? Então, eu vou dar mais uma dica, daí nós vamos conseguir associar o que esse rebanho, sendo guiado por alguns homens, tem a ver com o tema da nossa aula.
Agora, então, nós vamos à próxima dica, que é a leitura do objetivo. Vamos ler junto comigo? Objetivo da aula: compreender o processo de ocupação do segundo planalto do território paranaense e seu desenvolvimento. Olha lá, agora já ficou bem mais fácil de adivinhar, não é não? Nós já sabemos que o tema da nossa aula tem a ver com o rebanho sendo guiado e também com a ocupação do segundo planalto. Lembram quem são os responsáveis, assim, os principais responsáveis pela ocupação do nosso território aqui de Ponta Grossa, que está inclusa no segundo planalto? Dos Campos Gerais, conseguem lembrar? Nós já vimos isso em algumas aulas. Nós estamos falando de quem será? Dos tropeiros. Quem aí em casa conseguiu lembrar dos tropeiros? Então, o tema da aula de hoje será a ocupação do segundo planalto. E para nós chegarmos até aqui, primeiro nós iremos relembrar como aconteceu a ocupação de todo o território paranaense. Vamos então relembrar aqui. Eu tenho aqui esse quebra-cabeça que nós já montamos juntos e hoje nós vamos recordar como que a gente monta esse quebra-cabeça. É o quebra-cabeça do nosso estado, do Paraná, lembram? Então nós vamos começar aqui pelo primeiro lugar que se iniciou a ocupação do território paranaense. Quem lembra? Foi pelo litoral, certo? A ocupação do litoral se iniciou com a vinda dos bandeirantes. E os bandeirantes estavam procurando o que mesmo? Lembra que tem brilho dourado aqui para representar o quê? O ouro. Os bandeirantes chegaram ao litoral paranaense em busca de ouro, certo? E eles encontraram ouro aqui. Algumas cidades foram fundadas, porém o ouro que eles encontraram aqui não era assim muita quantidade. E eles pretendiam adentrar o estado, procurarem mais terras do Paraná por ouro. Porém, tinha um fator agravante, que era o quê? A Serra do Mar. Esse percurso aqui da Serra do Mar era muito difícil de ser passado, era um terreno íngreme, perigoso. Então, para os bandeirantes passarem pela Serra do Mar não era tão simples. Porém, os bandeirantes não desistiam fácil. Então, eles conseguem transpassar ali a Serra do Mar e chegam aqui no primeiro planalto paranaense, certo? O primeiro planalto paranaense, nele eles fundam a cidade de Curitiba e neste momento aqui eles encontram ouro, ó, tem brilho aqui, então nesse território também tinha ouro. Porém, o ouro que eles encontram aqui não era também grande quantidade, era pouco ouro. Então, nesse momento, em outros lugares é procurado por mais ouro, outros territórios do Brasil. E nesse momento é encontrado ouro em Minas Gerais. Então gravem essa questão do ouro em Minas Gerais ser encontrado nesse momento, que nós vamos observar ela daqui a pouco. E vai fazer toda a diferença na hora da ocupação do território do segundo planalto, certo? O segundo planalto, ele foi ocupado devido à passagem de alguém por aqui. Quem será? De um grupo, um grupo que ia levar os animais, trazia os animais lá do Rio Grande do Sul, ia levar para a feira em Sorocaba. Que grupo será que era esse? O grupo tema da nossa aula, os tropeiros. Eles passavam por esse território aqui do segundo planalto. Por que este território era a rota dos tropeiros? Porque aqui é composto por campos. Campos que são ideais para o gado pastar, descansar e se recuperar da viagem, que era bastante longa, certo? Concluindo o nosso mapa, daí nós tivemos aqui a ocupação, Deixa eu só organizar aqui para ficar bem bonitinho o nosso mapa. Tivemos a ocupação depois, com a rota dos tropeiros também, dos campos de Guarapuava. O leste do Paraná foi com o ciclo da erva mate e da madeira, a exploração da erva mate e da madeira, e o norte do Paraná com o cultivo do café. Então agora nós revisamos como aconteceu a ocupação do estado paranaense, certo? Vamos voltar aqui recordando que o primeiro planalto foi em busca de ouro, porém o ouro não era em grande quantidade. Então, as pessoas que estavam aqui por causa do ouro se dirigiram para onde? Minas Gerais, porque lá sim, lá foram encontradas várias minas de ouro e lá tinha grande quantidade, certo? Mas o que nós queremos falar é daqui, desse espaço, do segundo planalto.
Então eu vou convidar vocês a observarem comigo agora esse mapa aqui, certo? Mapa do Brasil. Olhem aqui no mapa, destacado em vermelho, a região de Minas Gerais. Observem que mais abaixo ali tem São Paulo, abaixo de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Conseguiram identificar ali no sul do Paraná? Pois bem, quando eles encontraram ouro em Minas Gerais, essa retirada do ouro das minas não era muito simples, certo? Precisava tirar a terra, para então procurar ali pelas pepitas de ouro. Era um trabalho assim que precisava de muitas pessoas e um trabalho bem pesado, bem cansativo. Então eles tiveram a ideia de usar alguns ajudantes nesse trabalho, usar animais que fossem fortes e conseguissem carregar toda essa terra para auxiliar eles nesse trabalho. Porém, nesta região de Minas Gerais aqui, não se tinha grande quantidade de animais que pudessem ser fortes para realizar esse trabalho. Que animais que nós podemos imaginar aí? Vamos lembrar lá dos animais que nós acabamos de ver? Os bois, né? Os bois, vacas e também a mula. As mulas são os animais considerados assim bem fortes, bem resistentes. Porém, aqui nessa região não se tinha animais em grande quantidade para auxiliar no serviço das minas, na extração, na exploração do ouro. E onde que tinha esse animal em grande quantidade? Lá abaixo, na região sul, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui sim, tinham grandes pecuaristas, né, que realizavam a criação desses animais. Porém, observem o tamanho do percurso para esses animais aqui chegarem até as minas. Conseguem imaginar? É um caminho distante. E também, nesta época, não tinha rodovias, então não poderiam levar esses animais de caminhão. Também não tinha ainda estrada de ferro para mandar de trem. E daí, agora, como que eles iam fazer esse transporte? Hein? Como que eles iam fazer isso? Quem surge em meio a essa história? Os tropeiros. Eles que realizavam, então, esta leva, né? Eles que levavam esses animais lá do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Por isso que eu quero que vocês percebam como o fato de ter sido descoberto o ouro em Minas Gerais fez com que está diretamente ligado ao surgimento do Segundo Planalto. Porque daí, para levar esses animais até as Minas Gerais, era pelo Segundo Planalto aqui no Paraná que eles passavam também, né? Entre outras rotas aqui, também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas hoje nós estamos falando especificamente sobre o Paraná. Então vamos observar esta imagem aqui da descoberta de ouro em Minas. Observem ali, ó, várias pessoas, né, envolvidas nesse processo da exploração ali do ouro. Várias pessoas. Aqui ainda não está aparecendo nenhum animal, mas os animais eram muito usados, inclusive até na própria alimentação, certo? Porque como eram várias pessoas, eles precisavam se alimentar de alguma coisa, não podia estar levando comida, porque era um terreno assim acidentado, íngreme, de difícil acesso, né? Então, eles precisavam desse auxílio, né? Aqui nós temos o caminho do Viamão. Era o caminho percorrido, então, pelos tropeiros. Aqui, na região sul, aqui no Rio Grande do Sul, os pecuaristas se dirigiam até Viamão, que era onde acontecia uma feira. Nessa feira, os tropeiros adquiriam os animais, né, os gados bovinos, os muares, né, as mulas, e então, depois de adquirido esses animais, eles faziam este trajeto que está destacado em azul aqui para nós, até a feira de Sorocaba. Lá em Sorocaba, em São Paulo, os mineradores lá de Minas Gerais, olhem, é bem mais próximo, né, Minas Gerais e São Paulo, para eles irem comprar, né, adquirir esse gado que era levado pelos tropeiros. Mas e como era esse tropeiro? Vamos conversar um pouco agora sobre o perfil desse tropeiro. Esse tropeiro, ele passava assim por vários desafios, certo? Então tinha algumas características bem específicas. Aqui nós temos uma imagem de Debré, né? Uma pintura de Debré, pintor que retratou vários momentos desta época. Nós estamos falando aqui do século XVII, certo? Aqui nós também temos uma imagem que retrata mais ou menos como acontecia, certo? Esse processo de levar esses animais. Olha lá, nós temos na imagem à frente aqui, olha, alguns tropeiros. Observem bem ali como que eles andavam, né, montado ali nos animais. Tem ali o pelego no qual eles sentavam em cima. Observem bem a vestimenta desses tropeiros. E olhem atrás, quem vem seguindo eles?
o rebanho vem vindo logo atrás deles, certo? Então, vamos ver agora algumas características desse tropeiro, certo? Esse tropeiro precisava ser um homem forte. Por quê? Eram cerca de 4.000 quilômetros o caminho que eles percorriam de Viamão até Sorocaba. Pense, era um caminho muito extenso, cansativo. Passavam por sol, chuva, então precisava ser uma pessoa assim, num porte físico resistente. O tropeiro também precisava ser corajoso, pois, né, esse terreno era assim acidentado, poderia aparecer algum animal selvagem, né? Eles tinham contato com os indígenas, que poderia, né, às vezes não ser tão amistoso, porque nós entendemos, né, que eram pessoas diferentes entrando no território dos indígenas, que até então, né, era somente deles. Então eles precisavam ter bastante coragem para proteger esses animais e se proteger também. Esse tropeiro também era dotado de muitos bens, certo? Ele quando ele chegava em Viamão, na feira de Viamão, ele comprava todos esses animais e então ele ia revender esses animais em Sorocaba. Para adquirir essa grande quantidade, que era sempre uma quantidade bem grande de animais, para valer a pena da viagem, né? Que a viagem às vezes chegava a demorar aí cerca de 3 meses ou muito mais. Então, precisava valer a pena essa viagem. Ele comprava uma grande quantidade. Para isso, ele precisava, né, ter muitos bens, ter dinheiro para conseguir fazer essa compra. E também, o tropeiro, ele era considerado nessa época o propagador de cultura. Vamos imaginar aí a nossa internet dos dias de hoje, certo? Nós não vamos lá na internet e adquirimos várias informações, ou então conseguimos mandar mensagem, né, para alguém que a gente não vê faz tempo, principalmente nessa época de pandemia, a gente não pode estar se visitando, faz uma videochamada, manda um áudio, manda uma mensagem e a gente consegue se comunicar. Nessa época não tinha nada disso. Então, o tropeiro, às vezes ele levava cartas de um lugar para outro, para pessoas, né, que queriam se comunicar. As informações, né? Quem morava lá em São Paulo não sabia o que estava acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas o tropeiro que percorria esse caminho, ele sabia, então ele conseguia divulgar muitas informações também. E outra questão bem interessante é que ele era responsável também pela disseminação de cultura, por espalhar cultura. Porque por onde ele ia passando, ele ia conhecendo novas tradições, novas culturas e também ia ensinando aquilo que ele sabia. Querem um exemplo bem legal? É o chimarrão. Porque aqui na nossa região já se consumia a erva mate, só que no formato do tererê. Quem trouxe a ideia lá de consumir a erva mate com água quente, no caso o chimarrão, foram os tropeiros. Então sempre que você vê aí alguém tomando chimarrão, pode ter certeza que é por conta do tropeirismo. Vamos falar então agora sobre o pouso dos tropeiros. Vamos observar essa primeira imagem. Também essa imagem foi retratada por Debré. Observem ali que era assim, eles não tinham muito luxo, né? Era um pouso ali num campo aberto, eles se organizavam com o que eles tinham, com tudo aquilo que eles conseguiam carregar, né? Ia no lombo dos animais, nós já vamos ver bem como que ia todos esses utensílios para alimentação, a lona para eles poderem montar o acampamento deles, não tinha assim muito luxo, certo? Aqui temos uma outra imagem, olha lá, ó. Podem observar que aqui nos animais tem parece uma mala, né? O nome disso aqui é bruaca, certo? Bruaca é feita com couro para proteger, para ter uma maior durabilidade. E aqui dentro dessas bruacas, eles carregavam tudo que eles fossem precisar ao longo da viagem. Alimentos, utensílios, cobertor, roupas, né? Eles carregavam tudo isso ali. Olha lá como que era a alimentação deles, né? A alimentação acontecia, olha, eles faziam ali uma fogueira, né? O fogo e cozinhavam nesse caldeirãozinho ali. Como que era feito? Como eles não podiam carregar muitas coisas, se dá o luxo de carregar assim vários alimentos, eles levavam comidas assim alimentos que fossem dar, vamos usar uma palavra bem tropeira, sustância, que fossem fortalecer eles, né? Porque nós vimos que a viagem não era fácil. Era longa, cansativa, então eles precisavam de um alimento que deixasse eles bem fortes para aguentar, né? Dessem bastante energia. E o alimento preferido deles era o feijão. Então eles colocavam o feijão nesse caldeirão,
juntavam ali o que eles tivessem, linguiça, bacon, o que eles tivessem mais ali, colocava-se tudo nesse feijão e cozinhava tudo junto, porque precisava ser prático, né? Eles não podiam lá fazer várias fogueiras para várias panelas, vários tipos de alimento. Tinha que ser tudo prático. Então colocava tudo numa panela só e cozinhava. E daí o que surge nesse momento? O feijão tropeiro, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, do feijão tropeiro, que é uma comida típica do tropeirismo. Então agora nós vamos falar especificamente sobre o tropeirismo no Paraná, certo? Como os tropeiros iam passando, algumas cidades foram surgindo, ou cidades que já existiam, que é o caso de Ponta Grossa, elas foram tendo seu desenvolvimento fortalecido. Porque aqui em Ponta Grossa, como eu já comentei com vocês, já existiam pessoas morando por conta das sesmarias. Lembram das sesmarias? Que eram porções bem grandes de terra que o rei de Portugal dava a alguém de sua confiança para que essa pessoa tornasse essa terra produtiva de alguma maneira, cuidasse dessa terra, certo? Então, aqui em Ponta Grossa nós já tínhamos as sesmarias, porém assim não é a responsável pela ocupação do nosso território. O tropeirismo fortaleceu essa ocupação. Então vamos observar aqui as cidades que foram surgindo, né, com a passagem dos tropeiros. Temos ali Rio Negro, né, vamos começar de baixo para cima porque essa passagem acontecia, né, vindo do Viamão, que é lá embaixo no Rio Grande do Sul. Então, Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, daí temos Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés e chegamos em São Paulo. Então, as cidades que nós destacamos aqui, que surgiram com a Rota dos Tropeiros, são essas, certo? E como que isso acontecia? Pois bem, esta viagem longa, né, e cansativa, toda noite eles precisavam parar para descansar. Então, eles montavam o pouso deles. Alguns fazendeiros, com o passar do tempo, iam montando uma espécie de rancho para que eles pudessem descansar. Mais adiante, esses mesmos fazendeiros pensavam lá, vou montar uma venda também, porque vai que o tropeiro precisa de comprar alguma coisa, né? Tá precisando de alguma coisa, vou montar essa venda. Daí o fazendeiro também já aproveitava para inaugurar uma capela, né, para demonstrar a fé dele, e essa movimentação ia chamando atenção, e pessoas iam vindo morar próximo, né, a esses ranchos, e assim iam se formando os vilarejos, que mais tarde iam se formando cidades, iam aumentando, né, e virando cidades. Então é dessa maneira que essas cidades foram surgindo, certo? Ou então as que já existiam foram se fortalecendo, aumentando, porque a passagem dos tropeiros assim causava essa movimentação, né? Chamava essa atenção para mais pessoas irem morar lá. Eu trouxe aqui para vocês observarem, né, falando também do tropeirismo aqui no Paraná e também lembrando assim da importância de nós conservarmos o nosso patrimônio cultural, conservarmos assim viva a nossa origem, como que surgiu a nossa cidade, a história da nossa cidade propriamente dita, né? Vocês já conversaram bastante sobre patrimônio histórico com a professora Andresa e sabem da importância, né, que nós devemos dar a esse patrimônio. Aqui em Ponta Grossa nós não temos nenhum museu direcionado ao tropeirismo, mas o que nós temos mais próximo é o de Castro, certo? O Museu do Tropeiro. Esta casa que vocês estão vendo a imagem, ela é uma casa que um tropeiro morava nela, certo? E depois ela foi doada com vários itens do tropeirismo para que fosse mantida então essa história. Então olha os itens que nós podemos encontrar lá no Museu do Tropeiro que fica em Castro. Podemos encontrar lá as vestimentas, olhem que tem um manequim ali com a vestimenta, né, do tropeiro. Podem observar lá que ele está com umas botas bem altas, né, para proteger ele nesse período, né, que ele estava passando, para ele se proteger da chuva, né, ou do próprio mato ali por onde ele ia passando, tinha que proteger. O chapéu também, né, bem característico do tropeiro para ele usar, né, para se proteger do sol. O poncho também era algo bem característico do tropeiro, que até inclusive à noite ele usava como cobertor, certo? Porque ele já estava carregando o poncho dele, ele não tinha opção de carregar muitas coisas com ele, então já aproveitava e usava esse poncho como cobertor. Também tem ali, olha, a mula,
Tem um escravo ali do tropeiro, né, que também fazia parte dessa movimentação deles, né, guiando a mula. E aqui embaixo a gente tem a bruaca. Olhem lá o que é a bruaca. Observem, ele parece um caixote, né? É revestido todo de couro para aumentar a durabilidade. E era nessa bruaca que eles prendiam ali na sela da mula ou do boi. Mas a mula, né? Porque a mula ela era mais resistente. Ela podia carregar assim, cerca de 120 quilos no lombo dela o dia inteiro, sem descanso, né? E ela era um animal, um animal bastante resistente, que aguentava bastante. Por isso que era o preferido nessa época, né? Tanto pelos tropeiros, porque um animal que aguentava a viagem, quanto pelo pessoal lá de Minas Gerais, que estava realizando a exploração do ouro. E também em Castro nós temos a Casa de Sinhara. A Casa de Sinhara, ela assim volta o nosso olhar para o papel da mulher nesse ciclo do tropeirismo. Porque assim, o tropeiro ele ficava meses fora. E essa casa precisava de alguém para cuidar dela, né? Então o tropeiro podia ter filhos, podia ter animais que precisassem ser cuidados, ou então alguma plantação, alguém precisava cuidar. Ele tinha escravos, a própria casa, né, precisava de alguém para cuidar dela. E quem desempenhava esse papel era a esposa do tropeiro, certo? Por isso Casa de Sinhara, que lembra aí Casa de Sinhá, né? A maneira como os escravos costumavam chamar, né, as mulheres, Sinhá. Então, essa casa, ela volta nosso olhar para isso. E olha que legal esta casa, olhem por dentro. Ela foi conservada da mesma maneira como na época que eles moravam nessa casa, foi mantido. Olhem os móveis bem antigos, os quadros ali na parede, né? A cristaleira ali ao canto. Olha que interessante. Então, nós também precisamos destacar o papel da mulher nesse momento do tropeirismo. Quanto à nossa cidade, o que a nossa cidade tem para retratar o tropeirismo? Aqui na nossa cidade nós podemos encontrar em uma rotatória que fica no bairro de Oficinas, né? Esse monumento ao tropeirismo. Infelizmente nós não temos assim nenhum museu que nos remeta a essa história importante, né? Temos aí esse monumento, certo? E agora eu vou convidar vocês para algumas curiosidades sobre o tropeirismo, certo? Então vamos chegar mais aqui e nós vamos descobrir aí algumas curiosidades. Vamos organizar nossa mesa, que o mapa do Paraná nós já utilizamos. Muito bem. E essas curiosidades, pode ser que eu já tenha comentado sobre elas, pode ser que não. Nós vamos descobri-las juntos, certo? Pode ser que algum de vocês já tenha ouvido falar dessas curiosidades, ou alguém aí da casa, a mãe, pai, né, o irmão, pode ajudar para ver. Por que eu estou falando isso? Porque alguma dessas curiosidades, elas não são verdadeiras, certo? Tem algumas curiosidades falsas aqui na nossa mesa. E nós vamos descobrir juntos quais são elas, certo? E como que nós vamos descobrir? Eu trouxe aqui um soro da verdade. Olha lá, vou mostrar para vocês aqui. Soro da verdade. Este soro da verdade que vai falar para nós se essa curiosidade é verdadeira ou não, certo? De que maneira? Estão observando aqui que em cada curiosidade tem um líquido, né? Que cor que é esse líquido? Não tem cor, né? Não tem cor, é incolor. Quando nós colocarmos o nosso soro da verdade neste líquido, o que vai acontecer? Se o líquido do potinho ficar vermelho, aí é um tom de rosa. Um tom de rosa, um tom de vermelho. Vamos falar vermelho aqui, certo? Porque talvez na TV dê uma diferença na cor, mas é um tom de rosa puxando para o vermelho. Se ele ficar nesse tom, é falsa essa informação. Se ele ficar num tom mais para o verde, é porque essa informação é verdadeira. Então, vamos descobrir juntos, certo? O que o nosso soro da verdade tem para nos revelar. Vou começar aqui realizando, então, a leitura da primeira curiosidade. Guaiaca é o nome dado ao cinto cheio de bolsos que o tropeiro levava em sua cintura. Guaiaca, já ouviram falar nesse termo? Será que é verdade isso? Bom, vamos
pensar assim, o tropeiro realmente precisava carregar várias coisas, né? E precisava ser prático, então ele provavelmente tinha algum cinto, né? Para ele carregar as coisas dele. Dinheiro, o que mais ele fosse utilizar ali durante aquele dia, né? Dinheiro não era o que eles tinham na época, né? Eram as moedas de ouro. Mas enfim, vamos imaginar, gente, se a gente sai, nós precisamos levar algumas coisas, né? Práticas, assim, que estejam à prática. A mãe costuma levar a bolsa, o pai a carteira e o tropeiro. O que será que ele levava? Vamos descobrir se o nome desse cinto era guaiaca mesmo? Então, vamos pegar aqui nosso soro da verdade. Lembrando, rosa, falso. Verde, verdadeira. Olha lá que cor que vai ficar. Muito bem. O que nós descobrimos aqui? Que guaiaca realmente era o nome desse cinto que o tropeiro carregava em sua cintura. Olha, ficou verde, portanto, verdadeiro. Então, vamos agora para a nossa próxima curiosidade. Chamamento era o canto entoado pelos tropeiros para reunir o rebanho. Chamamento. Então, o rebanho, né, ele precisava ser chamado de alguma maneira, porque eles paravam descansar, paravam se alimentar. Aqui nos Campos Gerais, eles costumavam fazer o tempo de invernada, conhecido como invernada, que era o quê? Esse gado, durante a viagem, ele acabava emagrecendo, ficando muito cansado, então eles precisavam parar para se recuperar. E eles chegavam a ficar aqui em Ponta Grossa até 3 meses para esse gado engordar e poder chegar lá em São Paulo com uma aparência bonita, né? Para quererem comprar esses animais, esse rebanho. Então, para chamar depois esse descanso e convidar os animais a seguir viagem, o tropeiro, ele costumava assoviar e também ele entoava um canto, certo? Um canto. Não era falado nenhuma palavra, era mais como gritos, vamos, chamando aquele rebanho para seguir junto com ele. E esse canto tinha um nome. Será que era chamamento? Então, vamos ao nosso soro da verdade para descobrir se é verdade. Estão curiosos? Vamos lá? Falso! Não era chamamento, não. O nome desse canto não é chamamento. Não é conhecido como chamamento, é conhecido como aboio. Então, agora vocês já sabem, né, que aboio era a maneira como os tropeiros costumavam, né, reunir o rebanho para seguir viagem. Muito bem. Vamos para a próxima curiosidade? Tropeiro, condutor, arrieiro ou bruaqueiro era a designação dada aos condutores de tropa. Será que esses nomes poderiam ser os quais eles eram chamados também, além de tropeiro? Tropeiro, condutor, arrieiro ou bruaqueiro? Bom, bruaqueiro, né? Lembra a bruaca, que nós já vimos que era algo que eles utilizavam. Condutor, arrieiro. Bom, vamos, né, tirar essa dúvida de uma vez. Pegamos aqui o soro da verdade e verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Acertou quem apostou no verdadeiro. Isso mesmo. Então, os tropeiros também eram conhecidos lá como condutor, arrieiro ou bruaqueiro. Vamos lá para a nossa próxima curiosidade. A égua ou mula que guiava o rebanho era chamada de rainha. Rainha. Será que era esse nome mesmo, esse apelido, né, que eles davam para essa égua ou mula? É que assim, à frente do rebanho ia sempre uma mula ou égua que fosse mais experiente, que fosse mais obediente também, certo? Porque ela ia seguindo as ordens do tropeiro e o rebanho que ia atrás seguia ela. E essa égua tinha um apelido. Será que era rainha? Vamos para o soro da verdade para descobrir. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Olha lá, é falso. Será que alguém aí na casa de vocês sabem como era o apelido dessa égua ou dessa mula que guiava o rebanho? Sabem? Era madrinha, não é a rainha, é madrinha. A égua madrinha ou a mula madrinha que era responsável por ir à frente ali e era mais a ela que o tropeiro se dirigia. Olha que interessante. Então o tropeiro chamava a madrinha e todo o rebanho seguia a madrinha. Próxima curiosidade.
O movimento tropeiro teve início no século XVII e encerrou-se no século seguinte. Então, o século XVII, o século seguinte é o XVIII. Que se iniciou no século XVII, nós sabemos, foi falado aqui. Mas quando se encerrou, quando será que perdeu força esse movimento? Na verdade, ele perdeu força por quê? Porque foram construídas rodovias e também junto a isso foram surgindo as ferrovias. Então o transporte começou a ser mais prático, certo? E o tropeiro acabou, né? Essa profissão, vamos dizer assim, foi se extinguindo. Então, será que ele se encerrou no século XVIII? Vamos lá com o soro da verdade para descobrir. Façam aí suas apostas, o que vocês acham, verdadeiro ou falso? Olha lá, é falso, né? Este movimento, ele foi se encerrar somente lá no século XIX, que foi quando, né, foram surgindo as rodovias e as ferrovias. E agora nós temos aqui uma última curiosidade. O nome do bairro Ronda, estamos falando de Ponta Grossa, se originou da vigilância noturna dos integrantes das tropas que por ali descansavam. Olha, pergunta aí para quem tá, o produto que está com você, se é verdade isso. Ronda, já ouviram falar desse bairro, né? Porque nós já tivemos aula sobre os bairros. Será que o nome do bairro Ronda, está ligado à questão da ronda dos tropeiros? Que ronda era quando o quê? Eles iam descansar, colocavam os animais para descansar, mas alguém precisava ficar atendendo esses animais, né? Para o animal não fugir ou não ser atacado de alguma maneira. Então, alguém ficava fazendo a ronda, fazendo essa vigilância. Mas será que tem a ver com o bairro Ronda de Ponta Grossa? Bom, vamos descobrir, né? Olha lá. Soro da verdade vai nos falar se é verdadeiro ou falso. E isso mesmo, o bairro Ronda, o nome dele está diretamente ligado à história do tropeirismo. Olha que legal. Gostaram então dessas curiosidades, dessas descobertas? Espero que sim. Só quero agradecer muito a vocês por terem ficado comigo até agora, nessa manhã de hoje. Espero que tenham aprendido bastante com a nossa aula. Também agradeço a minha equipe que, né, me ajudou na produção de todo esse material e aguardo vocês na próxima aula. Até mais! Vem aí, Educação Física. Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Marcela, sou professora de Educação Física. Essa é a professora Tati, professor Cláudio e o professor William. Nós vamos trabalhar com vocês hoje um esporte de invasão, muito popular. Com certeza muitos de vocês já jogaram o futsal e também conhecido como futebol de salão. Nós vamos ter para a aula de hoje alguns materiais. Na aula de Educação Física lá na escola, a gente trabalha com a bola de futsal, às vezes com a bola de borracha, dependendo da atividade. E em casa vocês podem fazer uma bola de papel, uma bola de jornal e vão encapar com a fita, tá? Lá na aula de Educação Física a gente utiliza também o cone para fazer essas atividades. No lugar do cone, nós vamos trabalhar com as garrafas PETs, que provavelmente vocês podem ter em casa. Antes de iniciar, o nosso objetivo de hoje é trabalhar os fundamentos do futsal. Mas antes de iniciar, eu gostaria de saber com vocês, se vocês sabem aonde que o futsal foi criado. Ele foi criado em Montevidéu, é uma das versões desta história, pelo professor de Montevidéu, que fica no Uruguai, em 1933, 1934. Ele era professor de Educação Física. A segunda versão é que o futsal foi criado na Associação Cristã de Moços, em São Paulo. Mas, história, a gente vai ter diversas versões, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente ir para a prática, para os fundamentos, nós vamos trabalhar com a dimensão da quadra e relembrar um pouquinho das regras. Como eu sei que vocês já têm, muitos de vocês já têm uma vivência com o futsal, com o futebol de salão, a gente vai relembrar isso. Então vamos lá. Vamos começar
aonde que inicia o jogo e reinicia o jogo de futsal? Aqui. Para isso serve esse círculo central. A gente vai demarcar, vai colocar a bola sempre aqui para iniciar e reiniciar o jogo, né? Esta linha central vai servir para dividir a quadra, ou seja, dividir as equipes. Qual é o número de jogadores do futebol de salão? Vocês lembram? 5 jogadores, contando com o goleiro, que vai ficar aqui. A gente não tem as traves, mas aqui ficaria as traves, né? E o goleiro fica aqui, posicionado. Nós vamos ter mais 4 jogadores, o fixo, os laterais, os alas direita e esquerda, e vamos ter o pivô. São 5 jogadores no jogo de futsal. Vamos falar dessa área aqui. Qual é essa delimitação? A delimitação da onde o goleiro pode pegar, que é o único jogador que pode pegar a bola com a mão. Então, este goleiro vai ficar aqui, ele pode pegar a bola com a mão dentro desta área delimitada aqui. Saiu para fora, não pode pegar mais a bola com a mão. Muito bem, então aqui é a área do goleiro. As linhas, a área de substituição no futsal. Nós podemos substituir? Sim, quantas vezes quiser. Só que a substituição tem que ocorrer por aqui, ó. Substituição, o que é? Um jogador vai sair de quadra para outro entrar, o outro que está no banco de reserva. Lá no banco de reserva nós podemos ter mais 9 jogadores. Então ele vai sair, vai entrar somente quando o jogador que estava em quadra sair por esta área aqui. Tá ok? Linha lateral. Para que serve a linha lateral, professora? A bola saiu para fora da quadra por esta linha lateral, vai ter uma cobrança de lateral. Então vamos exemplificar aqui. Eu tenho uma equipe, a professora Tati tem a equipe dela. Bateu na professora Marcela e saiu pela linha lateral, a bola vai ser da equipe da professora Tati. Então, quem não tocou na bola antes de sair, tem a posse para cobrança de lateral. Claro que quando a gente está praticando dentro da quadra, isso tudo fica mais fácil. Mas vocês vão entendendo as regras aos pouquinhos. Aqui nós temos a linha de fundo. O que a gente tem que aprender sobre a linha de fundo no futsal? 2 coisas. Primeiro é a questão do escanteio e a segunda é a questão do tiro de meta. Vamos lá para a questão do escanteio. A equipe da professora Tati está atacando e chutou a bola forte para o gol. Não bateu no goleiro, foi para fora, saiu pela linha de fundo. O que nós vamos ter? O tiro de meta, né? O goleiro vai pegar a bola e vai fazer a cobrança do tiro de meta, vai lançar a bola em jogo novamente. Agora, se a professora Tati está atacando e bateu na mão do goleiro e foi para fora, o que nós vamos ter? Um escanteio, que a bola vai ser colocada aqui, nesta área de escanteio, e vai ser cobrada pela equipe da professora Tati. Por quê? Pegou na defesa antes de sair para fora, ok? Pegou na defesa, na equipe de defesa, antes de sair pela linha de fundo, escanteio. Não pegou na defesa, tiro de meta, beleza? Muito bem. Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos... eu espero que vocês já tenham a garrafa PET em casa. Se não tiver uma bola, façam a sua bolinha de jornal para vocês poderem fazer conosco esta aula. Uma coisa bastante importante, vocês olharem para a quadra, quiser desenhar essa quadra no caderno, numa folha bem bonita, igual essa daqui que ficou. Quem que desenhou essa quadra? A professora Tati. Então, olha como ela caprichou. Vocês podem fazer em casa também, tá bom? Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos fazer um alongamento, beleza? Então, galera, vamos para o alongamento? Então, vamos começar lá, afastando um pouquinho a perna na paralela para a gente conseguir um equilíbrio. Vai colocar a perna direita à frente. Coloca a mão no joelho, joga o corpo para frente, o pezinho tem que estar para frente lá e o calcanhar sempre no chão. Vamos contar até 10?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, volta para a posição. E agora vamos jogar a perninha esquerda. Lá na frente, eleva o corpo. Lembre sempre que aquela perna de trás tem que estar com o calcanhar encostado no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai fazer a flexão nos joelhos lá. Com a mão esquerda, vai pegar a perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, troca. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos fazer um alongamentozinho nos membros superiores. Pega o braço lá na frente, o braço pode ser o teu braço esquerdo e vai trazer flexionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vai pegar os braços e vai levar lá atrás e vai esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta devagar, vai descer lá embaixo agora. 1, 2, 3. Deixa a perna bem esticadinha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos para os fundamentos? Então nós vamos começar trabalhando o domínio. O domínio é o ato de recepcionar a bola. Então quando a bola vem, ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir baixa, média, ou seja, meia altura e alta. Quando a bola vem rasteira, o professor Cláudio vai jogar lá. Como que a gente domina, professor William? Com a sola do pé. No futsal, sola do pé, dominou, aí depois faz o passe novamente. Vamos mais uma vez para os alunos ver? Muito bem. Quando a bola vem meia altura, a gente pode dominar com outras partes do corpo, como por exemplo, é mais comum, o joelho. Aí, se a bola vir mais alta, nós podemos dominar com essa região do peito aqui. Tá? Vamos para o próximo fundamento. Nós vamos trabalhar com o passe. O passe de bola, geralmente a gente vai receber a bola, dominar a bola, a partir de um passe de bola. O passe de bola, você tem que ter precisão nele. Você tem que fazer com que a bola chegue até o teu companheiro de equipe, certo? Então nós podemos ter um passe de bola mais curtinho, pode chegar mais próximo, professores? Aí, faz um passe de bola curtinho, sempre com a parte interna do pé para ter precisão nesse passe. E nós podemos fazer um passe de bola mais longo. Por favor, um pouquinho de distância. Aí, beleza? Pode fazer o passe de bola? Muito bem, ó. O professor William recepcionou e o professor Cláudio passou, tá? Já foram 2 fundamentos. Agora nós vamos fazer o fundamento, que é o fundamento da condução, que é você levar a bola pela quadra. Você pode levar a bola numa linha reta. Pode conduzir a bola, professor Cláudio? Uma coisa bastante importante na condução. A condução tem que ser feita com a sola do pé no futsal. Por quê? Quanto mais próximo a bola estiver do teu corpo, melhor é. Então, a condução geralmente é feita com a sola do pé. Pode vir, professor?
Em linha reta eles estão fazendo, beleza? Agora a gente vai fazer uma atividade que é entre os cones. Eles vão conduzir a bola em diferentes direções entre os cones. Pode passar pelos cones, professor. Isso, olha. Isso. Só condução de bola, certo? Levando a bola em diferentes direções. Muito bem. Agora nós vamos falar do fundamento chute. O fundamento chute é você bater na bola com a maior força que você tiver. Os professores não vão poder bater muito forte aqui por causa a gente tá gravando e a gente precisa ter um espaço aqui para a gente trabalhar. Mas com a maior força que você tiver, sempre em direção ao gol. O que vocês podem fazer em casa? Utilizar as patches e fazer um golzinho aí. Chutar para fazer o gol. De repente pode colocar um goleiro, se tiver alguém em casa com você, né, que possa brincar com você. Então, olha, o professor Cláudio vai colocar as garrafas PET e o professor William vai chutar. O primeiro chute do professor William vai ser com a parte interna do pé, para tentar fazer o gol. O professor Cláudio está de goleiro ali, né? Recebendo a bola. Agora o professor William vai chutar com o peito de pé. O peito de pé geralmente é um chute com muito mais força, tá, gente? Muito bem. E aí vocês vão trabalhando em casa com as garrafas e com as bolas de vocês. Agora, nós vamos organizar os nossos cones para a gente trabalhar um fundamento chamado drible. O drible, ele é um fundamento que você tem que ter muita habilidade, não é mesmo? Por quê? Porque você tem que passar por um adversário sem que ele tome a bola de você. Então a gente tem o elástico, que tem uns dribles aí famosos, o elástico, a gente tem a canetinha que é por baixo da perna do adversário, mas a pessoa tem que ter bastante habilidade. Então os professores vão trabalhar o fundamento do drible aqui nos cones só para vocês terem uma noção. Pode ir, professor William. Isso. Ó, sempre a bola bem pertinho do corpo, o drible. Vamos pensar, faz aí em casa. Pensa que os cones são os adversários e façam em casa junto com os professores. Muito bem. O drible, ele é um fundamento importante? Sim. Mas nós temos que ter, para o drible, nós temos que ter um fundamento chamado finta, que é o ato de você ludibriar o adversário com o corpo. Então, muitas vezes você finge que vai para um lado e vai para o outro. O professor William vai demonstrar aqui com o professor Cláudio. O professor Cláudio é o adversário, o professor William fingiu que foi para um lado e foi para o outro. Não é mesmo? Sempre a finta é importante para você fazer o drible. Então, está tudo associado no futebol, está tudo amarrado. A gente precisa saber chutar, a gente precisa saber dominar, a gente precisa saber fazer o passe de bola, como a gente também precisa saber fazer um drible e saber fazer uma finta. E o último fundamento que a gente vai aprender agora vai ser o fundamento chamado cabeceio. Esse fundamento, a exemplo, por exemplo, do passe, né? Você pode fazer o cabeceio para defender, quando a bola está vindo em direção ao gol e você retira a bola com a cabeça, como o professor acabou de fazer aqui. Como também nós temos o fundamento cabeceio para fazer o gol. Você vai colocar mais força na bola para fazer o gol. Muito bem. Beleza, galera? Então, pessoal, essa foi nossa aula de futsal. Eu quero agradecer a vocês, quero que vocês façam em casa a atividade. Quero agradecer aos professores. Muito obrigada a todos. Beijos e se cuidem. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude.
Baixe também os exercícios que estão no nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, meu nome é Daniela Chaftala Dutra. Eu venho lá da escola Padre José Bugatti, eu sou do 4º ano e hoje eu vim fazer uma experiência aqui para ver se é mesmo, se funciona mesmo. Que primeiro eu vou começar com água e óleo. Agora eu vou misturar um pouquinho. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui no lado. Agora eu vou fazer E o nome dessa fórmula é heterogêneo. Aqui, ó. Essa daqui feita do óleo. É heterogêneo. Agora eu vou usar essa. Vou pegar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui dentro. Mistura bem. E quando você vê que não dá pra ver o sal, que não dá pra ver nenhum sal. Aqui, ó, já trouxe as duas fórmulas já prontinhas, rapidinho aqui. Aqui, ó, fica assim o resultado das duas. Essa daqui é homogênea e essa é heterogênea. Essa daqui, o sal e mais água, o sal se misturou na água. Então, por isso que o nome é homogênea. E a água com óleo não se misturou. Não se juntarem igual a água e o sal. E o nome dessa fórmula é heterogêneo. E essa experiência que eu queria fazer hoje. Tchau!